Olá, aqui estamos nós hoje para mais um momento com histórias. Eu sou a Tita e estou aqui para te contar tantas histórias bonitas. Presta atenção, vamos começar. Sim, agora tivemos que vir outra vez aqui para o nosso formato online, mas não deixa de ser divertido. Ainda para mais, porque hoje estamos a comemorar um dia muito importante. Vocês não sabiam? Não sabem que dia é hoje? É verdade, eu vou-vos explicar. É um dia mesmo muito importante e por isso os momentos com histórias não podiam deixar passar. Pois é, a convite da Câmara Municipal de Sesimbra, a Associação Pipa, traz hoje aqui o momento com histórias. Os direitinhos! Sim, hoje, ou melhor, estes dias comemora-se o 31º aniversário da Convenção dos Direitos das Crianças. Sim, eu vou-vos explicar. Vocês sabem o que são os direitos das crianças? Sabem? Olá, eu sou a Maria. Tenho o direito de ir à escola e de poder aprender. Eu, Tomás, tenho o direito a estar protegido. Olá, sou Eva! Eu tenho que ir aqui explicar. Tipo isso. Olá, eu sou a Eva e tenho o direito à cultura. Todos temos os nossos direitos, seja qual for a nossa cor, língua, religião ou o nosso género. Eu, Dinis, tenho o direito de ter uma atividade física diária. Tenho o direito a ter uma alimentação saudável e equilibrada. Tenho o direito de ter acesso aos serviços de saúde e do bem-estar. Eu tenho o direito de ser socorrido em primeiro lugar. Eu tenho o direito de ser informada e ser ouvida e dar a minha opinião. Não interessa de onde nascemos, não interessa se somos ricos ou pobres. O que interessa é que nós temos direitos e os nossos direitos devem ser respeitados. Tenho o direito de respeitarem os meus direitos. Os direitos das crianças são protegidos pelos pais, pelo governo, sim. E o que é que acontece? Todos os governos do mundo juntaram-se há uns anos atrás para escrever a Convenção dos Direitos das Crianças. Sim, e vocês vão me perguntar, Patrícia, o que é a Convenção dos Direitos das Crianças? Digamos que foi um acordo especial para proteger as crianças e deixar tudo escrito, tudo certinho, para todos saberem quais são os direitos das crianças. E sabem, todos assinaram, todos aceitaram. Agora, vou-vos deixar os direitos das crianças numa perspectiva muito mágica. Sim, partindo do livro O Livro dos Grandes Direitos das Crianças, de Hiro Kahahara e Marcelo Lourenço, aqui vai. Todas as crianças têm o direito a receber beijinhos, abraços, carinhos e muitas festinhas na cabeça, mesmo que não haja motivo aparente, só porque sim. Todas as crianças têm o direito a ter um amigo animal, seja ele qual for, com escamas, com dentes grandes, patudos, gordos, gigantones, de toda a maneira, fantasiados e toda a maneira. Todas as crianças têm esse direito, não sabiam? Terceiro, todas as crianças têm direito a brincar ao faz de conta, sem contar nem valer as leis da física, nem da matemática, nem nada daquilo que não se consegue explicar. Combinado? Quarto, todas as crianças têm o direito a ter um lugar quentinho, seguro e para dormir e também um lugar na mesa sempre que têm fome. E também têm o direito a ter um sítio limpinho para tomar banho e para fazer xixi. É muito importante. Quinto,
Todas as crianças têm o direito a ser protegidas como uma criança, a brincar como uma criança, estudar como uma criança e descansar como uma criança. O sexto é muito importante. Tomem muita atenção. Todas as crianças têm o direito a sujar a cara, a sujar a roupa e a sujar o tapete da sala sempre que estiverem a fazer brincadeiras saudáveis, com a condição de que no final tomam um banho e ajudam a arrumar o espaço. Combinado? O sétimo diz-me muito. Todas as crianças têm o direito a ouvir a sua história preferida vezes e vezes e vezes e vezes sem conta. Sim. E deve ser contada sempre pela sua pessoa preferida, a pessoa que ela mais gosta de ouvir a contar histórias. E essa pessoa tem o dever de contar as histórias sempre, sempre, sempre como se fosse a primeira vez. Mesmo que já tenham repetido 100. Está bem? É o vosso direito. O oitavo é um direito muito importante. As crianças têm o direito a, quando estão doentes, serem tratadas assim, com muito mais cuidado, com muito mais carinho, quando dói a barriga, quando dói a cabeça, quando tem uma constipação, quando dói o pé e às vezes quando temos um vazio no coração. Por isso, esse direito é muito importante, cuidar bastante bem, com muito carinho, está bem? Nono direito. Todas as crianças têm direitos, independentemente da sua cor da pele, a língua que falam, aquilo que acreditam, se são ricas, se são pobres, se é o irmão mais velho, se é o irmão mais novo, se é o irmão do meio, não interessa, todos têm direitos. E o último direito que vos trago hoje é um direito muito, muito especial para todas as crianças. É o direito que a criança tem a ser feliz. Trago-vos hoje a história de Malala. Sim, uma menina como muitas de vocês que estão aí em casa e que é uma heroína. O lápis mágico de Malala. Malala Yousafzai. É um livro da presença. Estão prontos? Vamos viajar juntos? Então vamos lá. Acreditas em magia? Acreditas? Quando eu era mais nova, costumava ver um programa de televisão sobre um menino que tinha um lápis mágico. Se ele tinha fome, ele desenhava uma tigela de caril e ficava logo sem fome nenhuma. Se ele e os amigos estavam em perigo, ele desenhava um polícia e ficava logo a salvo. Este menino era um herói, sempre pronto para proteger as pessoas que precisavam da ajuda dele. Ai, como eu desejava tanto ter um lápis mágico daqueles. Vocês não gostavam? Olha, eu gostava. Sabe o que é que eu fazia? Se eu tivesse um lápis mágico, eu usá-lo-ia para pôr uma fechadura na minha porta, porque os meus irmãos estão sempre a incomodar-me. Não! Agora não! Não! Estão a ver? É que eles não param. Só me incomodam. Sabe o que eu fazia também? Se eu tivesse um lápis mágico, eu desenhava um relógio com o tempo parado. Ai, para eu poder dormir de manhã. Ai, mais um bocadinho. Eu acho que alguns de vocês também iam gostar, não iam? De parar o tempo a dormir e fazer ronha de manhã mais um bocadinho. Eu também, se tivesse o lápis mágico, ia desenhar alguma forma de eliminar este cheiro horrível. Este cheiro horrível que vem da lixeira aqui ao pé da minha casa. É horrível o cheiro. Que horror. Eu ia usá-lo para tornar as pessoas muito mais felizes. Eu ia desenhar vestidos lindos,
os mais lindos do mundo para a minha mãe. E também iria desenhar alguns prédios muito bonitos para o meu pai, para ele aqui no vale poder dar aulas a muitos meninos e meninas, para todos terem direito a ir às escolas e aprender. Como eu ia ficar contente. E todos podiam estudar de graça. Também acho que iria desenhar uma bola de futebol. Sim, uma bola de futebol a sério para os meus irmãos. Porque eles jogam à bola com as meias velhas e enchem de lixo. Era mais giro ter uma bola de futebol a sério. À noite, antes de ir para a cama, eu costumo exprimir muito este meu desejo. Que eu queria tanto ter um lápis mágico. E de manhã, quando eu acordo, eu abro a mesinha de cabeceira, a gaveta, e olho lá para dentro. E não está lá ainda nenhum lápis mágico. Eu gostava que tivesse. No outro dia, eu tive que ir à lixeira deitar o lixo das cascas de batata e as cascas de ovos. E eu fui o caminho todo a franzir o nariz e a afastar as moscas, porque eram muitas moscas e estava horrível. E procurei ter cuidado, porque levava uns sapatos tão bonitos que não queria sujar e era tanto lixo. Foi quando de repente eu olhei e no topo da lixeira estava uma menina e outros meninos a apanharem lixo, a esgravatar no lixo. Os meninos tinham um pauzinho com um fio para apanhar os metais. Eu achei aquilo tão estranho. Quando o meu pai chegou à noite, após o trabalho, eu contei-lhe o que tinha visto. E o meu pai ficou muito triste. E eu perguntei: Aba? Sim, Jani, disse ele. Eu adorava ouvir o meu pai chamar-me querida, Jani. Por que será que eu nunca tinha visto aquela menina na escola? Porque... começou ele. Mas não terminou logo, ficou triste, cabisbaixo. Porque, Jani, no nosso país, nem todos os pais mandam as filhas à escola. E algumas crianças têm que trabalhar para sustentar a família. Aqueles meninos vão vender o metal que vão apanhar na lixeira. E se eles não o fizerem, a família vai passar fome. A escola era o meu lugar preferido. E até então eu nunca tinha percebido como eu tinha tanta sorte em poder frequentá-la. O meu pai sempre disse: a Malala viverá livre como um pássaro. É verdade. E perguntava-me agora a mim mesma até que ponto é que eu realmente seria livre. Naquela noite eu pensei nas famílias que não podiam ter comida suficiente e na menina que não podia ir à escola. E pensei no facto de todos estarem à espera que eu, quando fosse mais velha, tivesse que cozinhar, limpar, tratar dos meus irmãos. De onde eu venho, as meninas não podem vir a ser aquilo com que sonham. Foi então que eu me apercebi de que realmente se eu tivesse um lápis mágico, eu usá-lo-ia para desenhar um mundo melhor. Sim, um mundo melhor, um mundo de paz. Primeiro, erradicaria a guerra. Sim, acabaria completamente com a guerra. Com a pobreza, com a fome. Sim, era isso mesmo que eu fazia. Eram os meus primeiros desenhos. Depois ia desenhar meninos e meninas, todos a terem os mesmos direitos. E todos a serem respeitados. Durante os anos seguintes, eu continuei a ir à escola. E de vez em quando à noite eu desejava mesmo ter o lápis mágico. Mas como não o tinha, apliquei muito na escola, dia após dia. Eu queria ser uma das melhores alunas. Deixa-me só mostrar a mala para estudar. Sim.
Mas, pouco depois, homens poderosos e perigosos declararam que as meninas não podiam frequentar mais a escola. Eles percorriam as ruas, sim, armados, e vigiavam-nos, e estavam sempre à procura de ver se havia meninas a ir à escola. Uma a uma, cada uma das minhas amigas começaram a deixar de ir à escola. Um dia perguntei ao meu pai: Aba, onde estão as alunas todas? Já não se sentem seguras? Já não se sentem seguras aqui, Johnny? Como é que era possível alguns homens impedirem todas as meninas do nosso vale de irem à escola? Pensei que mais pessoas soubessem do que estava a acontecer, talvez nos pudessem ajudar. Não acham? Mas também percebi que não era suficiente desejar. Alguém precisava de falar. E porquê que não eu? Sim, eu posso falar, eu posso contar o que se passa. Eu escrevi muito sobre ter medo de ir à escola, como algumas das minhas amigas tinham ido embora por causa das ameaças que enfrentavam na nossa cidade. Escrevi como eu adorava a escola, o orgulho que eu tinha no meu uniforme. E assim comecei a escrever, não parei. Eu escrevi discursos, eu partilhei as minhas vivências e as minhas histórias em nome das outras meninas. Viajei pelo meu país, sempre a partilhar a minha história. Até falei com um repórter de um famoso jornal internacional, vejam só. Pois, as pessoas queriam realmente saber mais sobre a minha vida. Falei em nome de todas as meninas, sim. Não podia falar só de mim mesma. A minha voz tornou-se tão poderosa que os homens perigosos tentaram silenciar, mas falharam. E agora a minha voz soa mais alto do que nunca. Mais alto porque as pessoas se juntaram a mim e todos juntos formamos um coro. E defendemos aquilo que acreditamos. Podemos dizer, nós erguemos as nossas vozes pelos carenciados. Nós ajudamos as pessoas em perigo, mesmo que estejam a um oceano de distância. Nós pensamos num mundo como uma família. Ainda acreditas em magia? Eu acredito. Escrevia sozinha no meu quarto, mas pessoas em todo o mundo liam a minha história. Agora milhões de pessoas conhecem-na e ajudam-me a espalhar a minha mensagem de esperança. Finalmente encontrei a magia que procurava, nas palavras, nas minhas palavras e no meu trabalho. Eu sou Malala. Sempre desejei contribuir para que o mundo seja um lugar mais pacífico e que todos os dias trabalho para realizar o meu desejo. Uma criança, um professor, um livro, uma caneta podem realmente mudar o mundo. E foi isso que aconteceu com Malala. Então, vocês ficaram a perguntar quem era realmente Malala. Eu vou-vos dizer quem era. Malala era Malala Yousafzai, uma menina que adorava a escola. Ela amava os livros. Sim, desde bem pequenininha. Ela nasceu no Paquistão em 1997, dia 12 de julho. Sim, ela nasceu num casebre junto a uma escola. Essa escola era do seu pai. E naquela zona do Paquistão, são poucas as meninas que podem ir à escola ou conseguem ir à escola. E quando elas vão à escola, é uma alegria muito grande. Mas deixem-vos contar uma coisa muito importante. No Paquistão, na zona onde Malala nasceu, as meninas normalmente não herdam o nome dos pais. É verdade. Yousafzai era o nome que ela herdou do seu pai. Porque o seu pai era diferente. Ele tinha uma relação e tem uma relação muito especial com Malala. E, na verdade,
Para vocês perceberem aquilo que para nós é comum, termos o nome dos nossos pais, lá não acontece. As meninas, normalmente, quando nascem, nem são anunciadas. Elas são criadas, sim, para depois poderem crescer, casar cedo e receber o nome do marido. É verdade. E nem têm direito a ter o nome dos pais. Só os rapazes. Os rapazes, sim, é que são anunciados. Para vocês perceberem, ela, até nisso, conseguiu ter uma vida diferente. Começou logo diferente. Foi uma menina que fez a diferença. Ela estudava muito, ela gostava muito e ela era uma menina que falava bem, discursava bem, estudava imenso, tinha sempre vontade de aprender mais e gostava imenso de falar com pessoas grandes. O seu pai quis que Malala tivesse os mesmos direitos que os irmãos. E por isso, ela sempre foi uma miúda tão esforçada e tão feliz. Tudo corria bem, até que um dia, no vale onde ela vivia, foi tomado por uns homens maus, terríveis. São tão maus, piores que o lobo mau, vejam só. Sim, esses homens muito maus são conhecidos por talibãs. E eles chegaram lá e decidiram que nenhuma mulher sairia à rua, nenhuma mulher poderia andar na rua sozinha e muito menos as meninas irem à escola. Não poderia acontecer. Malala e as amigas ficaram muito tristes, porque elas queriam continuar a ir à escola, queriam continuar a aprender. E isto não podia continuar a acontecer. Então elas durante um tempo tentaram, elas escondiam, como elas no país delas, no Paquistão, têm que andar sempre com um lenço, foi por isso é que eu contei-vos a história com o lenço, elas levavam o lenço, exatamente assim, e tapavam os seus livros debaixo dos lenços. E iam para a escola. Durante algum tempo, elas conseguiram enganar estes senhores maus, os talibãs. Mas, cada vez mais, eles não permitiam, não deixavam, andavam sempre a vigiar. E Malala estava muito triste e muito revoltada. E por isso, ela decidiu falar. E a forma que ela arranjou para falar foi criou um blog. Na altura, ela teve que arranjar um nome falso para que os talibãs não viessem atrás dela, muito zangados. E durante muito tempo ela escreveu naquele blog, um blog muito famoso. Todos começaram a falar da história dela, todos começaram a conhecer a realidade dela e das amigas. E o que aconteceu foi que, mais tarde, ela disse que era ela que dava o nome àquele blog e que tinha escrito aquelas palavras desde muito cedo. E os talibãs não se esqueceram que ela tinha feito isso. Passado uns tempos, eles procuraram-na. E um dia, o autocarro da escola vinha para deixá-las em casa e eles mandaram parar o autocarro. Entraram, 10 homens armados, e dispararam sobre Malala. O incrível que aconteceu foi que, apesar de Malala ter ido parar ao hospital e ninguém acreditava que ela poderia sobreviver, ela sobreviveu e recuperou muito rápido. E em 5 meses Malala voltou a falar, voltou a estar e a dar voz àquilo que acreditava, àquilo que ela sempre defendeu, os seus direitos. O direito a poder estudar, o direito a poder aprender, o direito a poder ser criança. E Malala ganhou muitos prémios e ouviu-se falar em muitos lados do mundo. E foi a primeira jovem, com 17 anos, a receber o Prémio Nobel da Paz. Sim, Malala recebeu, em nome dela e em nome de todas as crianças que têm que ter os seus direitos respeitados. Este é o desafio que vos deixamos. Vamos respeitar os vossos direitos, os nossos direitos. Até breve. Um beijinho. Hoje trazemos um mini workshop. Um mini workshop que vai trabalhar a memória. Sim, porque temos os nossos direitos, eles têm que ser respeitados e os teus direitos enquanto criança tens que os saber muito bem. Por isso, nada melhor do que criar um jogo da memória. Sim, eu arranjei um póster que me tinham mandado há pouco tempo que eu não iria utilizar para outro fim. Guardei
Neste caso, aquilo que eu vou fazer com o póster, vocês em casa podem pintar numa folha, fazer uma bonita ilustração e usar isso como a vossa parte de cima do vosso jogo. O que é que são estes jogos de memória? Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Eu tenho aqui um jogo que é Histórias Baralhadas, que me foi enviado pelo Faz do Conto, uma livraria muito gira. Se não viram, procurem. Em que, depois de montar as peças umas ao lado das outras, faz uma imagem muito grande. Neste caso, isto é sobre histórias. No caso que vamos, em concreto, utilizar hoje, vamos criar, de um lado tem os nossos direitos e temos que encontrar o direito igual. Por exemplo, o direito a brincar está escrito de um lado e temos o desenho feito por nós desse lado. Do outro lado, noutra carta, temos que encontrar exatamente o mesmo desenho. É o jogo da memória. Do lado oposto, todas as cartas, quando juntas, vão fazer uma tela, como se fosse uma pintura. Aqui, o que é que nós queremos? Que vocês, para além de se divertirem todos juntos em família, que possam ser criativos e imaginar as imagens que quiserem. Está bem? Vamos começar! Então, eu peguei no tal póster que eu tinha em casa. Vocês podem pegar numa folha branca e fazer uma ilustração. Este póster é do Planeta Tangerina, uma editora de livros, que tem livros muito giros. E o que é que eu vou fazer? Eu vou começar por tirar aqui o nome do Planeta Tangerina. E agora vou virar ao contrário, porque é aqui que eu vou escrever os direitos. Vou dobrar. Eu já fiz isto com fotografias também. Fotografias em casa, com os meus pequenos. E eles tinham que encontrar as fotografias iguais. Pronto, eu estou a dobrar assim. Isto agora podia ser feito com régua, tanto que eu tinha a régua aqui, mas não vou utilizar. Vou começar por cortar. Logo. E estamos mais uma vez a reciclar. Estamos a falar aqui de um cartão, um póster que eu tinha aqui guardado. Pode ser um póster de uma revista. Imaginem que vocês querem criar este jogo também para os vossos pais ou para os vossos avós. Podem pegar numa revista de carros, usar o póster do carro e criar as vossas cartas da memória. Vocês veem, estou a dobrar e estou a criar sempre dentro do mesmo tamanho. Agora vou fazer de forma muito simples e fazer as ilustrações mais tarde. Quem pode e quem consegue fazer, é possível e fica muito interessante se vocês plastificarem as vossas cartas, até porque para poder guardar e elas durarem durante muito tempo, é uma possibilidade muito gira. Digo-vos que já nos divertimos vários chorões a jogar ao jogo da memória, cá em casa. Pronto. Eu vou utilizar este tamanho, porque eu acho que mais pequenino depois fica muito pequenino. Na parte de trás, depois já podem tentar montar o vosso puzzle. Agora, deste lado, da parte branca, eu vou começar a fazer ilustrações, mas vou dividir 2 a 2, porque convém ter sempre 2 iguais, é isso que nós vamos fazer, está bem? Neste caso, hoje, as ilustrações que eu vou utilizar têm a mensagem, ou melhor, têm o direito de cada um, é o direito, os direitos que falámos hoje na hora do conto, neste momento com histórias, e vai ter, neste caso, um carimbo. Sim, os carimbos, eu já usei os carimbos noutros ateliês. Pronto, temos aqui um conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares para descobrir. Depois de eu ter estado a escrever em 2 cartões sempre o mesmo direito, o direito à alimentação saudável, aqui coloquei a laranja, o direito a ser ouvido. Fiz isto sempre em todos os cartões, os direitos que eu queria
e como é que eu queria trabalhar. E depois, agora neste caso, eu tenho uns carimbos feitos em madeira, mas que também é possível vocês construírem carimbos com batatas. Qualquer dia faço um workshop disso. É muito giro, muito divertido. Mas neste caso eu tenho estes carimbos, há também de esponja, há vários carimbos. Eu vou fazer com carimbos, mas vocês podiam dar asas à vossa imaginação e desenhar aquilo que está escrito. Neste caso, o direito a ser ouvido. Poderiam fazer o quê? Uma grande orelha para poder ouvir bem. Mas neste caso eu vou usar os meus carimbos. E vou usar os carimbos e vou também utilizar os guaches. Neste caso eu vou pintar aqui, só para vocês perceberem como é que vai ser o processo todo. Eu estou aqui a colocar. E o carimbo que eu vou fazer num, faço na outra folha também, exatamente igual. E cada duas folhas têm que ter uma obra de arte muito similar. Então, vamos deixar-vos com o resultado final. Aqui estão as nossas cartas de memória, que com muita paciência conseguimos montar um puzzle deste lado. E deste lado deixamos com os carimbos e com o desenho feito com caneta, alguns dos direitos que não podemos esquecer. Então eu vou-vos só mostrar muito rapidamente algumas ideias. Neste caso eu fiz com carimbos, vocês podem fazer com ilustrações e podem ainda plastificar. Pois é, aqui está uma ideia com materiais que têm em casa e que todos juntos em família podem criar. Um beijinho e até para a semana. Para a semana temos o leque mágico.